Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Depois de conseguir sacramentar a renovação de contrato com o técnico Jorge Jesus até junho de 2021, lembrando que ainda falta um anúncio oficial por parte do clube que vai acontecer nesta sexta-feira, depois da assinatura de contrato lá no Ninho do Urubu, o Flamengo agora vai começar uma outra negociação que é extremamente importante para a torcida do Flamengo, para a diretoria e também para o treinador. Trata-se do goleiro Diego Alves, que tem vínculo atual com o clube até dezembro de 2020. Antes de falar sobre a situação do Diego Alves e contar as novidades que eu apurei a respeito do assunto, eu vou falar sobre os jogadores que têm contrato até dezembro de 2020 que poderão assinar um pré-contrato no próximo mês. É a situação do Diego Alves, como eu já disse, mas esse eu já conto com mais detalhes. O Matheus Dantas, zagueiro, o meia Diego, Lucas Silva, PP, Berrio. Os outros dois, Pedro e Pedro Rocha, estão emprestados ao Flamengo até dezembro de 2020. Pois bem, Dantas é um jogador que, teoricamente, não tem um custo tão alto por mês. É um jogador que Jorge Jesus gosta, embora seja reserva. Jorge Jesus acredita que esse jogador tem potencial para se transformar num bom zagueiro futuramente, mas tem contrato até dezembro. Os seus empresários, eles ainda não foram avisados pelo Flamengo que o jogador está liberado para procurar um clube, mas os empresários, cientes da situação, já procuram um novo clube. Entendem que o jogador tem potencial para jogar no time da Série A do Campeonato Brasileiro e buscam uma situação. Ah, Vene, é de empréstimo definitivo? Isso depende da negociação, depende bastante. Pelo que me falaram, é um jogador que, caso seja emprestado, a tendência é que o Flamengo renove por mais um ano, mas isso não está certo. Isso é uma tendência, então isso vai ser negociável. Primeiro tem que aparecer um clube de fato interessado no jogador, os seus empresários estão buscando. O Lucas Silva é um jogador que dificilmente tem oportunidades com o Jorge Jesus, a torcida não gosta tanto desse jogador, é um jogador que surgiu com destaque nas categorias de base, mas não mostrou o mesmo potencial na equipe profissional. Tem contrato até dezembro. O Gil Vicente de Portugal fez uma proposta oficial antes da paralisação do futebol brasileiro. O jogador não gostou da forma que seria. Ele, inclusive, pelo que eu apurei, receberia até menos lá em Portugal, mas também também ainda tinha que ceder parte dos seus direitos econômicos. Ou seja, o jogador e seu staff aí eles não gostaram dos moldes da negociação, não aceitaram e preferiram ficar no Flamengo, mesmo sem oportunidade. Veio a paralisação. Agora, os seus empresários buscam um clube para ele e a tendência é que o Flamengo libere sem nenhuma dificuldade. É o caso também do PP, o meio-campo, que também não tem muitas oportunidades. É um jogador que já foi emprestado para um clube português, o Portimonense, mas voltou, atuou pelo Sub-23, pela equipe portuguesa, voltou, não teve muitas oportunidades, não foi bem no início da Taça Guanabara, sob o comando do técnico Maurício Souza, chegou a ser reserva. Então é um jogador que o Flamengo também não vai fazer nenhuma dificuldade em liberação, basta um clube de fato se interessar e fazer uma proposta. Pelo que me falaram, os seus empresários buscam uma ideia do mercado português, ou seja, para que o jogador volte para atuar em algum clube português. O jogador gostou da sua passagem por lá e tem esse interesse, mas ainda não tem nada oficial. O Berrio é um jogador que teve muitas propostas esse ano, eu digo muitas, são 3 pelo menos, pelo que eu soube. Uma do Tijuana, do México, uma não só do Curitiba, foram 2 do Curitiba, depois do Mundial, no final de 2019, e agora também em 2020 o Curitiba procurou o jogador e nas 2 oportunidades o jogador não demonstrou interesse. E também teve o Cruzeiro. Dessas 3 propostas, desses 3 clubes, a do Tijuana foi a mais intensa assim, e que quase foi sacramentada. A Tijuana queria muito o jogador colombiano, fez uma proposta que o Flamengo aceitou e o jogador não aceitou. Depois o time mexicano mudou a proposta, que o jogador aceitou, aí o Flamengo não aceitou. Em resumo, a segunda proposta que o Flamengo não aceitou era de empréstimo até dezembro, quando finaliza o contrato do Berrio, e caso ele cumprisse metas de jogos disputados, que eram cerca de 70% das partidas, ele seria comprado em definitivo e o Flamengo ficaria com 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas o Flamengo não gostou dessa proposta, fez uma contraproposta, falando que a meta tinha que ser de 30% das partidas oficiais. O Tijuana não gostou, descartou e fim do negócio. E o jogador também está lá sem nenhuma oportunidade.
é um jogador que o Jorge Jesus pouco utiliza. Em alguns momentos botou o Berrio na lateral direita, reserva do Rafinha ou do João Lucas, dependendo ali da situação. É um jogador que não tem muita oportunidade, e com isso o Flamengo busca aí algo que fazer. O Flamengo fez um investimento de cerca de 11 milhões para contratar o Berrio, vocês lembram disso, ainda na gestão do Bandeira de Melo. Na ocasião o diretor era o Rodrigo Caetano, mas o Flamengo, pelo visto, vai ver o Berrio sair de graça. É algo também que muita gente fala nos bastidores, que o jogador deseja isso, vai sair de graça, e com isso o Flamengo não vai ser compensado nesse investimento que acabou fazendo anteriormente para contratá-lo. Mas não teve jeito, o Flamengo tem contrato com o jogador tem contrato com o clube, o Flamengo não pode obrigar o jogador a aceitar uma proposta, foi o que aconteceu no Cruzeiro, Curitiba e o Tijuana. Na situação do Tijuana, como eu disse, foi a mais intensa, a mais quente e quase foi sacramentada, por pouco não foi, mas o negócio não foi para frente, e agora o Flamengo pode perder o jogador de graça. A questão do Pedro e do Pedro Rocha, que são jogadores emprestados pela Fiorentina e pelo Spartak de Moscou, respectivamente, estão com um contrato com o Flamengo até dezembro, são jogadores emprestados, tem ali uma opção de compra, caso o Flamengo deseja comprar esses dois jogadores. O Pedro teve mais oportunidade antes da paralisação, o Pedro Rocha nem tanto, então assim, a tendência é que o Pedro tenha mais ainda oportunidades depois que o futebol voltar a rolar. O Pedro Rocha vai ter que brigar ali por uma vaga. É um setor ofensivo que tem muita gente, muitos jogadores, o Flamengo fez muitas contratações, o Michael também chegou, tem tido mais oportunidade, mas a questão do Pedro Rocha é essa, eles estão emprestados até dezembro. Agora eu vou falar sobre o Diego Alves, deixei por último, por motivos óbvios, é porque tem novidades a respeito disso. O Diego Alves é o seguinte, antes da paralisação, lá no comecinho de março, a diretoria e o seu empresário, eles iniciaram uma conversa. Vale ressaltar que a relação do empresário, o Eduardo Maluf, é muito boa com a atual diretoria do Flamengo. Inclusive é o empresário do Michael, que ajudou bastante na negociação e ajudou a convencer o Goiás a negociar o Michael com o Flamengo. Então a relação deles é muito boa. Eles antes tinham iniciado uma conversa, tinham tentado marcar uma reunião. Quando eles tinham marcado a reunião, aconteceu tudo o que aconteceu, a paralisação do futebol, enfim, essa confusão toda aí que vocês sabem o que está acontecendo, e com isso tudo foi adiado. Beleza, agora tudo está voltando ao normal aos poucos, o Flamengo conseguiu renovar o contrato com o Jorge Jesus, e eu procurei um empresário para saber o que está acontecendo. Eu falei, olha só, está tudo voltando ao normal. E aí, o Flamengo já te procurou? Ele falou, olha, Vini, ainda não teve essa procura, mas a tendência é que na semana que vem tenha, porque a gente também está voltando ao normal. Assim, tudo está acontecendo de uma forma bem tranquila, o Flamengo tem interesse em renovar, o Diego Alves também tem interesse em renovar. Perguntei sobre prazo de contrato, novo prazo, ele falou, a gente ainda não debateu sobre isso, mas a tendência aí, pelo que eu apurei, é que o jogador peça pelo menos contrato até dezembro de 2022. O Flamengo, obviamente, ainda não bateu o martelo sobre isso, vai conversar com eles, mas a questão é que na próxima semana a tendência é que tenha essa retomada de conversa, digamos assim, já que em março já teve, agora em dezembro, e agora após a paralisação, com certeza na próxima semana deve ter essa nova conversa entre o empresário do Diego Alves e o Flamengo, a diretoria do Flamengo. Lembrando, o relacionamento é muito bom, assim, a diretoria do Flamengo não teme esse papo de que já o Diego Alves vai assinar um pré-contrato contra o clube, nada disso. O Diego Alves tem interesse de continuar, está muito feliz no Rio de Janeiro. Obviamente, alguns clubes da Arábia, principalmente, sondam o goleiro, até porque o Eduardo Maluf, empresário do goleiro, tem muita entrada na Arábia, mas assim, de fato, o Diego Alves quer ficar no Flamengo e na próxima semana eles devem retomar aí as conversas e avançar na renovação de contrato do Diego Alves, que é um jogador extremamente importante, né? Eu fiz as contas aqui, segundo o site OGol, ele entrou em campo com a camisa do Flamengo 139 jogos. Teve participação direta nos títulos da Libertadores e do Brasileiro no passado, da Recopa e da Supercopa esse ano. É um jogador que foi muito importante na Libertadores. Vocês lembram que na disputa de pênalti lá contra o Emelec no Maracanã, ele foi muito importante, pegando pênalti e salvando ali, conseguindo ajudar o Flamengo a avançar para a próxima fase e, consequentemente, depois fazendo defesas super importantes. Teve uma defesa contra o Grêmio também, que eu lembro aqui rapidamente. Ele fez uma defesa muito importante e ajudou o Flamengo a conquistar o título da Libertadores. É um jogador titular absoluto. Obviamente o Jorge Jesus conta com ele aí para a disputa
do calendário 2020 e também de 2021, caso venha a renovação de contrato dele. Repetindo, o tempo de contrato ainda não foi conversado entre as partes, mas pelo que eu apurei, o jogador e o seu staff desejam pelo menos um contrato até dezembro de 2022. Óbvio, isso vai ser conversado com o Flamengo, mas a tendência é que não tenha nenhuma dificuldade que o Diego Alves renove sim com o Flamengo nos próximos dias ou no próximo mês, talvez, mas as conversas serão retomadas na próxima semana. Beleza, pessoal? Uma outra informação aqui que eu vou trazer rapidinho é que o Avaí fez uma proposta ao Flamengo para contratar de forma definitiva. E tem um jogador que eu já ia esquecendo, que é o meia Diego, atual camisa 10 do Flamengo, também tem contrato até dezembro. Ele é um jogador que não é titular atualmente, mas é um dos líderes do elenco, é um jogador extremamente importante ali no dia a dia do Flamengo, que ajuda muito. Como eu disse, um dos líderes, um jogador que ajuda os mais novos, os mais jovens, está no Flamengo há muito tempo, desde 2016, e o Flamengo entende que no momento certo vai chamar o empresário do jogador, que na verdade é o pai dele, vai chamar o pai dele e o empresário para conversar no momento certo. Esse não é o momento. Obviamente o Diego está feliz, isso aí não é segredo para ninguém. Ele sempre diz e deixa isso bem claro que ele está bem feliz no Flamengo, mas que até o momento, de fato, ainda não teve nenhuma conversa nesse sentido para a renovação de contrato. Tá bom, pessoal? Já esquecendo do Diego, é um jogador extremamente importante ao Flamengo, mas ainda não tem nenhuma renovação, nenhuma conversa por essa renovação de contrato. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.